Meu nome é Pedro Henrique. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o nosso segundo tema, que é uma pergunta. Qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Só que desta vez a sexta parte, que vamos estudar no livro de 1 João, no capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 11. A sexta parte, 1 João, capítulo 2, do versículo 3 até o 11, que diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Graças a Deus, mais uma vez, por essas maravilhosas palavras. Desta vez estamos na sexta parte deste tema, e com um assunto maravilhoso, com uma meditação maravilhosa, a qual nosso querido irmão João, lá no passado, na igreja primitiva, deixou escrito para os irmãos, escreveu essa carta de 1 João, o apóstolo João, pode-se dizer, era o seu ministério, escreveu 5 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, o Evangelho segundo João, e o livro de Apocalipse, que é o livro das Revelações. E aqui, nesta passagem, se vocês quiserem, pode ler o texto e o contexto, que vai do versículo 1 até o versículo 14, mas eu só estou lendo a parte principal, que é do 3 ao 11, que fala deste projeto de Deus, desta direção de Deus para a vida do homem. João aqui mais uma vez aconselhando os irmãos a conhecer verdadeiramente a Deus. Só a princípio já dá para perceber quem conhece a Deus e quem não conhece. O versículo 3 já diz, se guardarmos os seus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aqui João ainda estava escrevendo na direção da lei, porque não tinha ainda o Novo Testamento escrito. Mas hoje sabemos, e eu creio que a intenção também de João foi de revelar o Senhor Jesus, revelar o Novo Testamento para aquele povo. O Novo Testamento também foi escrito há quase 300 depois de Cristo, e João ainda não tinha em suas mãos, não alcançou, mas nós alcançamos. E aqui, quando diz que e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos, a gente, pelo pouco estudo que já tivemos, a gente sabe que mandamentos são esses. Como diz, que se encerra toda profeta, todo sacrifício e profecia do Velho Testamento se encerra nesses 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou mais que todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Então essa é a intenção de João. João está dizendo aqui, se vocês amarem verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas, e o próximo de vocês verdadeiramente como a vocês mesmos, vocês estão conhecendo a Deus. Como ele diz aqui no versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha que palavra um pouco até dura, É uma palavra que já não tem arranjo, não tem arrudeio, não tem 3 caminhos, só tem 2. Ele dá 2 caminhos, ele diz, aquele que diz, de boca, eu conheço, ou eu sou um cristão, ou eu sou um servo de Deus, ou eu sou um evangélico,
como dizem muitos, né? Ou eu estou salvo, né? Ou na minha agremiação, na minha religião, na minha igreja, só tem salvação lá, né? Você que está dizendo isso, eu conheço, e não obedece, e não conserva, e não guarda, né? E não ama a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo, você, a palavra de Deus está dizendo, você é um mentiroso. É um mentiroso e não está a verdade em você. E nele não está a verdade, né? Aí, o versículo 3 e 4, João já explana claramente a vontade de Deus, né? Claramente o projeto de Deus, o desejo de Deus para a vida do homem, né? Que é fazer com que o homem pratique o seu amor. Fazer com que o homem verdadeiramente viva o Novo Testamento nos seus atos, nas pequenas coisas do dia a dia, nas suas intenções e nos seus desejos. Ele diz mais agora no versículo 4, profundamente, mas qualquer que guarda a sua palavra, já disse mais, né? O amor de Deus está nele. Então, o amor de Deus só está na vida de uma pessoa se ele guarda a palavra de Deus, se ele pratica a palavra de Deus, se ele pratica a justiça de Deus. Se ele não pratica, ele é um religioso ou um não religioso, um gentio, né? E não pratica a palavra de Deus, ele não tem amor, como diz aqui, né? Mas qualquer que guarda ou que pratica a sua palavra, o amor de Deus está nele. Então só tem amor quem guarda a palavra, né? Aí diz mais, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Essa, irmãos, é uma das palavras, né, que João escreveu de grande proveito, de grande intenção, de grande objetivo, que possamos verdadeiramente dar valor a essas palavras que o irmão João, né, com tanta sabedoria escreveu. Esse irmão João que andou com o Senhor Jesus, esse irmão João que conviveu, né, com o Senhor Jesus em carne. Aí ele diz, aquele que diz que está nele, né, aprofunda mais, também deve andar como ele andou, né? Como foi que o Senhor Jesus andou? Eu pergunto, né? Na verdade, né? Essa palavra é um pouco profunda. Muitas vezes, né, principalmente o religioso, ele pega esse versículo 6 para até fazer, né, trampolim, né, nas suas pregações de coisas externas, de coisas exteriores, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, né? Por exemplo, Jesus não tinha um carro, não tinha uma moto, e isso aí nem soma muito, nem diminui muito, né? Na verdade, o que João está querendo aprofundar nesse versículo é muito mais espiritual, é muito mais interior, é muito mais uma questão de caráter, de conduta, de personalidade do homem, do que meramente coisas exteriores, né? Então, quando diz aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, está dizendo, tenha o caráter de Cristo, tenha a conduta de Cristo, ame como Cristo amou, suporte como Jesus suportou, né? Tenha, né, a piedade, a compaixão, a bondade, a misericórdia, né? Tenha os frutos do Espírito no seu exterior, né? Tenha também o pudor e a modéstia, tenha o respeito uns pelos outros, tenha paciência, tenha mansidão, né? Tenha controle próprio sobre sua natureza, né? Então, na verdade, é um conjunto de coisas, é um conjunto de fatores, né, que faz parte desse andamento do Senhor Jesus, que faz parte dessa conduta de caráter do Senhor Jesus Cristo. E João, né, ele deixa essa palavra enfatizada aqui no versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ele chama uma grande responsabilidade para ele e para as nossas vidas nos dias atuais também, né? Porque não mudou a direção de Deus. O versículo 7 diz, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Nessa palavra que já parte lá da lei, né, do Velho Testamento e se aperfeiçoa, né, se conclui o objetivo de Deus no Novo Testamento, na vida de Jesus, né, na nova aliança. O versículo 8 diz, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas
e já a verdadeira luz ilumina, né? Aqui o irmão João, ele enfatiza também, ele deixa dois polos. Ele deixa, em outras palavras, ele deixa aqui o céu e o inferno. Ele deixa a condenação eterna e deixa também a salvação eterna. Ele deixa aqui, se a gente prestar um pouco de atenção, ele fala da luz, ele fala do amor e da verdade. Em um polo. Em outro polo ele fala das trevas, ele fala da soberba, do ego e ele fala também da mentira. Então ele diz aqui, né, porque vão passando as trevas, a falta de conhecimento, a falta de luz, a falta de amor, né, a soberba, o ego, vão passando da vida daquele que conheceu a Deus. E já a verdadeira luz ilumina, né, está em crescimento, está em iluminação, está em conduta de melhoramento espiritual. Né? Aí ele diz aqui, o versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão. Aqui está falando das trevas, do ódio, né? Do rancor, da raiz de amargura, né? Das vaidades, da soberba, do ego, né? Do homem cheio de mentira no seu interior. Então ele diz aqui, aquele que diz que está na luz e odeia o seu próximo, e não ama o seu próximo, e não se coloca no lugar do seu próximo, e não serve ao seu próximo, e é uma pessoa avarenta, egoísta, apegado às coisas materiais, né? Um homem que só quer ser servido, um homem que luta para ter uma posição melhor do que o outro. Então aquele que diz que está na luz, no amor, na verdade, e odeia seu irmão, até agora está em trevas, né? Então, se a gente quiser verdadeiramente ter um bom caminho, ter a salvação eterna, né? Ter um encontro verdadeiro eternamente com Deus, precisamos lutar, irmãos, amigos ouvintes, para perder aqui na terra. Né? Lutar para renunciar a nós mesmos, principalmente o nosso ego, o nosso interior, o mal que está dentro de nós. Aí ele diz mais, até agora está em trevas, versículo 10. Aquele que ama seu irmão, que se coloca no lugar do seu próximo, que serve ao seu próximo, que olha com olhares espirituais para Deus e para o seu próximo. Aquele que ama seu irmão está na luz, né? E nele não há escândalo. Então quem está em treva não pode ter a salvação. Quem está na luz pode ter a salvação, né? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, eu crendo em Jesus, de boca ou até mesmo nos meus fatos, eu dizendo, né, que tenho Jesus, eu preciso ter essas obras, né? Eu preciso ter esses frutos para testificar que verdadeiramente eu estou na luz, né? Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então o amor vem através da prática, vem através do dia a dia, vem através do cotidiano. Aí o versículo 11 para fechar diz o seguinte, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, né? Então quem está em treva e anda em treva não pode herdar o reino de Deus. Quem está em treva e anda em treva, a Bíblia diz aqui, não sabe para onde deva ir. Né? Vai ter um aperreio muito grande na hora da passagem daqui para o outro lado. E também porque as trevas lhe cegaram os olhos. Né? Então as trevas, né, ela parte, ela se conduz de um modo interior na vida do homem e se transparece exteriormente na nossa conduta, nos nossos atos, no nosso possuir, no nosso andar, em tantos fatores, né? As trevas podem se manifestar em nossas vidas, né? Eu costumo dizer, né, aos irmãos, às pessoas que estão ao meu redor, que eu digo, né? Conviva com uma pessoa pouco tempo, né, que verdadeiramente irá se manifestar. Se ela verdadeiramente foi transformada, tem o caráter de Jesus, vive o amor de Deus em sua vida ou não. Né, através dessa convivência é percebível, né? Dá para perceber se uma pessoa verdadeiramente é de Deus ou não, se uma pessoa verdadeiramente é salva ou não. Agora, infelizmente, sem a convivência fica difícil. E os dias, o tempo, né, em que estamos vivendo, principalmente através da religião, né? A religião tem pregado que o homem recebe a Deus, né? Obtém a salvação sem conviver, né, sem precisar de unidade, sem precisar de estar junto da igreja. Essa é uma armadilha dos últimos dias. E pelo conhecimento, tanto do Velho Testamento e principalmente do Novo Testamento, Deus, né,
nos convida a ter uma nova vida, a conviver com pessoas que tenham a mesma intenção que nós, que tenham o mesmo desejo que nós, que tenham o mesmo objetivo que nós, né? Convida a ensinar, a pregar, a profetizar, né? A palavra de Deus, mas também a conviver com aqueles que verdadeiramente têm desejo desta convivência maravilhosa, né? Então aqui já estamos na 6ª parte desta pergunta, né? Qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Faça um check-up, né? Faça uma análise da sua vida. Não estamos aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, para lançar ninguém no lago de fogo, de maneira nenhuma. Estamos aqui trazendo, né, esse conselho maravilhoso, trazendo esse ensinamento maravilhoso, trazendo aqui um apacentamento de Deus para as nossas vidas, né? Querendo, né, ver se as pessoas, né, dão valor a Deus nesses últimos dias, né, que começou ali até 72 depois de Cristo e vai até o final dos dias do homem aqui na Terra, né? Esses últimos dias, né? Então, creio que já estamos há quase 2021 anos, né? Bem prolongado, bem adiantado, esses últimos dias em nossas vidas. E precisamos, né, atentar com mais atenção para essas palavras, né? Dar mais valor à vontade de Deus, ao desejo de Deus, ao projeto de Deus, para não perdermos tempo, né, com essa vida passageira que estamos vivendo, né? Então, aqui já estamos na 6ª parte, né? Esse é um vídeo gravado. Eu creio que segunda-feira estamos na nossa live ao vivo, com esse mesmo tema, com essa mesma passagem, com esse mesmo texto, com esse mesmo contexto. Convidando já vocês, né, e os ouvintes a participarem, a perguntarem, né, a abordarem, a se aprofundarem junto conosco na live, né, no texto, na meditação, no estudo ao vivo, né? Eu já agradeço a todos que têm nos assistido e até o próximo vídeo.